dia a todos. Bom dia. Nosso desejo de paz, nossa gratidão pelo convite, por estarmos aqui hoje. Lembrando mesmo o Dia dos Pais, ontem nós fizemos uma reunião mediúnica, nós fazemos sempre no segundo sábado do mês lá em Cambé, em Kardec, há muitos anos, para os trabalhadores espíritas de modo geral. E nós ganhamos uma rosa vermelha do nosso pai. Ai, que delícia, né? O espiritismo é uma bênção. Para essa manhã nós estávamos pensando no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que todos nós conhecemos, fora da caridade não há salvação. Quando ele inicia com Mateus, é tão lindo, todos conhecemos, mas todas as vezes que nós lemos, nós sentimos uma profunda emoção, e nós vamos aqui, para as nossas palavras, repetir esse capítulo, que diz assim, de Mateus, vocês vão lembrar: quando vier o Filho do Homem em sua majestade, acompanhado de todos os seus anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, estando reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas do seu rebanho, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: sede bem-vindos, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava sem teto e me alojastes, estava doente e fostes me visitar, estava no cárcere e me fostes ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que estavas com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Nu e te vestimos? Sem teto e te alojamos? Doente ou no cárcere te fomos ver? E ele lhes responderá, dizendo: todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: ide, malditos, para o fogo que vos está preparado pelo diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estava nu e não me vestistes, sem teto e não me alojastes, estava doente e não me fostes ver, estava no cárcere e não me visitastes. E eles responderão, dizendo: Senhor, quando é que estavas nu, com fome não te demos de comer, com sede não te demos de beber, nu e não te vestimos, sem teto e não te alojamos, doente ou no cárcere e não te fomos ver? E ele responderá dizendo: todas as vezes que deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. É claro que tudo isso é simbólico. Jesus usava de palavras e alegorias, porque nós sabemos que o diabo e seus anjos, na verdade, são os espíritos que ainda ignoram o amor e o bem, que são de todas as épocas da Terra. Porque nós ainda no mundo de provações somos dos primeiros degraus da escala evolutiva dos mundos. Portanto, temos espíritos que
praticamente já chegaram a sublimes alturas evolutivas, socorrendo os que sofrem, como há aqueles que ainda estão iniciando seus degraus de marcha. E Jesus se deparou com todos eles, com esses espíritos ainda prisioneiros da violência, do ódio, por desconhecerem o amor. Então ainda não entendiam. Como saberiam o entendimento da caridade, do perdão, que são frutos do amor, se não conheciam o próprio amor? Aí nós pensamos, quando ele nos fala sobre que eu tive sede e me destes de beber, nós estamos analisando como espíritos imortais que somos, a nossa fome milenar espiritual, a nossa sede de espíritos imortais, que caminhamos ao longo de milênios. Temos fome, temos sede, fome de saber, sede de conhecer. E aí nós nos reportamos ao capítulo 4 de João. Essas reflexões nos levaram ao capítulo 4 de João, quando ele nos diz que, tendo Jesus sabido que ele fazia mais discípulos do que João Batista, e que os fariseus sabiam disso, e que seus discípulos batizavam mais que João, porque Jesus não batizava assim os seus discípulos, ele se afastou da Judéia, voltando para a Galileia. Mas naquela época, né, entre a Judéia e a Galileia, encontrava-se a Samaria. Normalmente, por causa do cisma e da discordância que havia entre os judeus e os samaritanos, eles faziam uma curva. Eles não passavam em linha reta da Judéia para a Galileia, eles rodeavam para não entrarem na Samaria. Ora, aquilo era milenar. Por volta do ano 724 a.C., Salmanasar, que era um rei assírio, cercou a Samaria e ficou ali durante quase 3 anos, o povo da Samaria resistindo, até que o sucessor dele, que foi Sargon, venceu a turma da Samaria e levou 24.000 samaritanos para a região da Síria, retirou dali, porque ele sabia que eles ficariam tentando uma resistência, não se entregariam, então retirou o máximo que podia. Aí começaram a haver dificuldades para o povo que ficou na Samaria, porque proliferaram leões, os agricultores não conseguiam agricultura, os leões matavam as ovelhas, eles pediram socorro ao rei dos assírios, que dominava a área. Mas em vez de reportar os samaritanos que ele havia retirado, ele enviou para lá assírios e árabes, que naquela época levaram para a região da Samaria o culto dos seus deuses. E com isso, aquele culto deles, do Deus Javé, ficou prejudicado pelas crenças que começaram a envolver as pessoas da época. E por volta de... houve muita tentativa de sublevação, muitas guerrilhas. Por volta do ano 109 a.C., mais ou menos, o templo que os samaritanos tinham erguido no Monte Garizim, isso se deu porque quando o templo de Salomão, séculos antes, estava sendo reconstruído pelos judeus de Israel, os samaritanos foram lá tentar ajudar.
mas foram rechaçados pelos judeus israelenses que os consideravam impuros, porque eles já estavam impregnados daqueles vários deuses estrangeiros, não aceitaram que o povo da Samaria ajudasse a reerguer o templo de Salomão. E com isso criou aquele cisma, aquela separação do judeu com o samaritano. Os samaritanos saíram dali e ergueram o templo no Monte Garizim, onde então os samaritanos iam adorar. Até que por volta do ano 109 a.C., numa sublevação, foi destruído esse templo, ficaram só as ruínas, mas o povo samaritano, mesmo no meio das ruínas, continuava indo orar lá. E aí os judeus samaritanos não mais se entendiam, por isso Jesus fazia questão de muitas vezes colocar o samaritano como alvo central da bondade, para nos mostrar que não é a raça que importa, é a atitude do ser. E aí ele poderia ter feito a curva para ir para a Galileia. Mas ele mesmo nos disse tantas e tantas vezes que o bom pastor conhece todas as ovelhas do seu rebanho e as conhece pelo nome e as chama uma a uma. E ele sabia que na Samaria haviam ovelhas a serem chamadas para a sua mensagem de amor, em vez de fazer a curva para Galiléia, ele foi em linha reta pela Samaria. E lá chegaram na região de Sicar, no poço de Jacó, que tinha sido construído por Jacó muitos e muitos séculos antes, né? Jacó, considerado o pai das 12 tribos de Israel, porque dos seus 12 filhos se originou o povo de Israel. E ele tinha dado aquele poço para José. Todo mundo lembra da história de José, né? Aquele que foi rechaçado pelos irmãos, vendido como escravo para o Egito, e depois reergueu-se, porque ele sabia interpretar os sonhos, e acabou se tornando vice-rei do Egito e ajudando até o seu próprio povo naquela grande seca. Então, aquele poço estava ali havia muito tempo, era uma área árida. Chegaram lá por volta da hora sexta. A hora era medida em apenas 12 horas, quando o dia começava até o dia se pôr. Então era a hora sexta, era meio-dia, que nós entendemos hoje. Sol mais quente do dia. E naquele horário eles chegaram ali, na beira do poço de Jacó. Esse poço, segundo os pesquisadores, né, por volta do século XIX, um pesquisador inglês, ele foi medir qual era a profundidade desse poço. E no século XIX ele estava com mais ou menos 24 metros de profundidade. Eles calculam que na época de Jesus devia ter uns 34 metros de profundidade, que os ventos, a areia, foi diminuindo o comprimento do poço, né? Ele tinha mais ou menos 2 metros de largura, e quando foi medido 24 metros, e na época de Jesus, provavelmente 34 metros. Chegaram lá, os discípulos desceram até a aldeiazinha de Sicar para comprar alimentos. E Jesus ficou, porque ele sabia que alguém do seu rebanho chegaria. E ninguém estava ali naquela hora, o sol mais quente, meio-dia. E uma mulher vem, ela escolhia aquele horário. Todos iam buscar a água quando o dia clareava ou ao escurecer, para não pegar aquele sol quente. E ela ia justo naquele horário, porque ninguém ia lá. E quando ela chegou,
Ali estava Jesus. Ela pegou aquela bilha que ela levava ao ombro, amarrou numa corda e desceu. Quando ela subiu com aquela bilha, era difícil a subida, porque às vezes vinha batendo nas paredes do poço, né? Então tinha que tomar cuidado. Quando chegou ali aquela água, Jesus sentado ali naquelas pedras daquela fonte de forma arredondada, ele lhe pediu: mulher, dá-me de beber. Ela estranhou, porque judeus e samaritanos não conversavam, né? E o homem não conversava nem com a esposa em público. E ela perguntou: como sendo tu judeu, diriges a palavra a mim, que sou mulher e samaritana? Quer dizer, ainda por cima samaritana, porque nem o marido conversava com a mulher no público, né? E Jesus lhe responde: se tu soubesses quem é que te pede dar-me de beber, seria tu quem lhe pediria, e ele te daria de beber da água viva. Ela respondeu: Senhor, vejo que não tens uma vasilha, e como poderias pegar dessa água? Acaso és mais poderoso que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Ele então respondeu: essa água, quando se bebe, logo mais se voltará a ter sede. Mas a água que eu ofereço, a água viva, tornará aquele que a bebe uma fonte de água que há de jorrar para a vida eterna. Aí, comparando com o início, quando nós comentamos da nossa sede milenar, essa sede da água viva que nós temos, essa sede que nós precisamos para nos dessedentar para sempre. E nós pensamos: qual é essa água que nos é oferecida? E nós pensamos que é o conhecimento, porque o Espiritismo é essa fonte de água que jorra, que mata a nossa sede milenar e que nos torna uma fonte de água que jorra, propiciando-nos a possibilidade de sermos mensageiros da esperança, consoladores, aqueles que socorrem e enxugam as lágrimas nas horas da dor. E a dor tem campeado intensamente nessas épocas difíceis, nesse momento em que tanto se fala da transformação da terra. A dor campeia em todos os lugares e nós temos que nos manter como a fonte que dessedenta, mesmo que as dores nos atinjam também. E Jesus disse isso a ela: aquele que bebe da água que eu ofereço, tornar-se-á uma fonte de água que há de jorrar para a vida eterna. Na hora ela não entendeu direito. Ela falou assim: Senhor, então me dá de beber dessa água viva, assim eu não vou mais precisar vir aqui buscar água desse poço. Por que ela ia nesse poço sozinha, na hora quente daquela? Jesus lhe disse: sim, mas antes vai, traz o seu marido. E ela baixou os olhos entristecida e falou: Senhor, eu não tenho marido. Essa era a vergonha dela. Por isso que ela ia sem ninguém naquele horário quente, para não se submeter ao julgamento alheio sobre as atitudes dela, porque Jesus lhe diz: disseste bem, eu não tenho marido, porque 5 maridos antes tivesse, mas aquele com quem vives agora não é teu marido.
Porque naquela época era uma coisa muito estranha. A mulher era praticamente era uma escrava, né? Ela podia ser vendida, podia ser trocada por dívidas, não se conversava com ela em público. E havia uma crença na época de que quando a mulher se casava, ela tinha que deixar uma descendência para o marido, porque aí ele era abençoado por Javé, o Deus de Israel. Tinha que ter um filho. Se o marido que ela tinha morresse antes que ela tivesse um filho, ela tinha que ir para o irmão dele que vinha em seguida, para que ela pudesse ter um filho com esse irmão que seria da descendência do primeiro. E se ela não conseguisse ter um filho com o segundo, ele morresse, ela ia no terceiro. Depois ia para o quarto. Ela tinha tido 5 maridos. E provavelmente foi segregada pela família, foi rejeitada pela família, porque agora ela estava com um que não era marido dela. E isso a envergonhava, mas era provável que aquele que não era o marido, era o companheiro, era aquele que a amava, porque aceitava a situação. E ele diz, vai e o chama. E quando ele falou, 5 maridos tiveste, mas aquele com quem agora vives não é teu marido, ela falou a ele, Senhor, vejo que és um profeta. Aí então ela colocou as dúvidas. O nosso povo ora no Monte Garizim, que era aquele monte em ruínas, que tinha sido construído e destruído. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus lhe responde, olha a sabedoria, mulher, vem a hora em que nem nesse monte e nem em Jerusalém devereis adorar a Deus. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele já se reportava ao Messias, né? A salvação vem dos judeus. E vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. São esses os adoradores que Deus deseja. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Olha que beleza! O profeta Jeremias, séculos antes de Jesus, falava isso. Por isso que eles achavam que Jesus podia ser Jeremias que havia voltado. Aí ela ficou encantada com aqueles ensinamentos e teve a intuição. Olhou para ele e falou, dizem que há de vir o Messias, o Cristo, que nos ensinará todas as coisas. E Jesus olha serenamente para ela e lhe diz, sou eu que falo contigo. Olha que momento mais especial e dirigido para uma mulher. Porque nós não havíamos visto ainda Jesus se dizer claramente, sou eu o Messias. Se nós voltarmos no Evangelho, nós vamos ver naquele momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem, Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, porque a mensagem de Jesus, quando falava que o tempo era o ser, se assemelhava a Jeremias, que tinha vindo séculos antes. Mas Pedro, mas e vós, né? Jesus insiste, vós que conviveis comigo, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, envolvido por um espírito inspirado
por um espírito mensageiro do amor, ele disse: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus que veio a este mundo. Então ele foi notificado como Cristo por um espírito através da mediunidade de Pedro. Em outro momento nós vemos quando das irmãs Marta e Maria de Betânia, uma família que Jesus amava e que, segundo consta, eles eram amigos desde que ele tinha 12 anos de idade. Quando ele foi pela primeira vez lá em Jerusalém, apresentado ao templo, eles passaram por Betânia. E ali a Marta tinha mais ou menos 13 anos, o Lázaro era um ano mais jovem, 2, e a Maria mais jovenzinha. E eles fizeram uma amizade indissolúvel, a ponto de Jesus, quando era criança, e Lázaro andarem de mãos dadas, tamanha amizade que se fez entre eles. E ali as irmãs aflitas tinham perguntado e pedido a Jesus que fosse até Jerusalém, porque ele tinha se afastado para se proteger, porque ainda não era a sua hora, fosse lá curar Lázaro, que se encontrava enfermo. E Jesus disse aos seus discípulos que aquela enfermidade não era de morte, mas que isso se dava para que o Filho do Homem fosse glorificado por ela. E ele demorou uns dias. Aí veio uma outra mensagem de um mensageiro das irmãs dizendo: Senhor, aquele que tu amas morreu. E ele então se dispõe a ir para Betânia com seus discípulos, dizendo: agora Lázaro precisa, porque Lázaro se encontrava num processo de letargia, que é um adormecimento, e como se o espírito se voltasse tão profundamente para dentro de si mesmo, que se ele não tiver uma energia superior que incida nos seus plexos de energia, ele realmente pode morrer. E ele falou: agora o Lázaro precisa de nós, porque aquilo já estava tudo planejado no mundo espiritual, né, para que o Filho do Homem fosse glorificado. E Marta sabia, Maria sabia que ele iria até lá. E Marta tinha colocado uma criança tomando conta do caminho, porque naquela época era muito comum, quando um hóspede amado chegava, que a família já esperava até antes da entrada da cidade. E tinha uma criança cuidando para avisar a Marta que ela tinha certeza de que Jesus viria. E o menino foi correndo dizer que Jesus estava chegando. A família estava cercada pelos fariseus que estavam tentando consolar. E a Maria chorando, o menino avisou, a Marta se levantou imediatamente e foi encontrar-se com Jesus. E quando ela se encontrou com ele, ela lhe disse: Senhor, se tu aqui tivesses estado, não teria morrido meu irmão. E ele responde a ela assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá. Tu crês? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio a esse mundo. Essa é a importância desse diálogo. Ela nominou Jesus como Cristo, ela tinha certeza. Mas Jesus dizer: sou eu que falo contigo. Ele se dizer o Cristo foi para aquela mulher que ninguém dava importância a ela ali no poço de Jacó, na cidadezinha de Sicar. Sou eu que falo contigo. A mulher ficou maravilhada e os discípulos voltaram com
como alimento. E quando voltaram, estranharam como que Jesus estava sozinho conversando com a mulher, mas em respeito nem mencionaram. E ela desceu correndo para a cidade de Sicar, esqueceu até a bilha de água lá no poço. Desceu correndo para chamar a turma da cidadezinha de Sicar. Venham, venham, eu conheci um homem que está lá no poço de Jacó, que soube de tudo da minha vida. Quem sabe ele é o Messias que esperamos. Nesse ínterim lá, naquele poço, os discípulos instavam: Senhor, come alguma coisa, nós trouxemos alimento. E Jesus dizia que não, que ele não estava com fome. Aí ele se questionava: será que alguém trouxe comida para ele antes? Mas olha a resposta de Jesus: um dia chegaremos lá, né? Por enquanto nós somos os famintos de todos os tempos. Ele disse: meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que maravilha. E aí vieram aqueles samaritanos todos e ouviram Jesus, e quando ele se dispôs a partir para a Galiléia, ainda pediram que ele ficasse um pouco mais. E disseram à mulher: ainda que tu não nos tivesses dito que ele é o Messias, pelo que nós presenciamos e ouvimos, nós o sabemos. Então Jesus sabia das ovelhas, aqueles que escutariam a sua voz e o amariam. E nós estamos aqui, séculos depois, ainda no aprendizado de amar o nosso semelhante, de fazermos o bem, de exercitarmos a caridade, que é um trabalho constante, um trabalho de amor. Há uma historinha muito bonitinha do Leon Tolstói, que foi um grande escritor russo e que se tornou espírita no começo do século XX. E ele escreveu uma historinha que diz mais ou menos assim, é referente à passagem da primeira parte da nossa palavra de hoje, de Mateus. Ele disse que havia um sapateiro muito simples chamado Micael. E o Micael era um sapateiro que ele era assim conhecido pela sua capacidade, porque ele fazia um trabalho exímio de consertar as sandálias e as botas da época, e ele não cobrava muito caro, então ele sempre tinha clientes e sempre tinha como sobreviver. Todo mundo ele conhecia, ele morava numa espécie de uma casa que era meio que um porão. A janelinha, ele enxergava a calçada da janela da casa, ficava mais no alto. Então, todo mundo que passava, ele via os pés. Ele conhecia as pessoas pelas botas e sandálias que ele tinha consertado. Ele sabia quem que era quem quando passava na frente da sua janela. E ele andava muito triste, chateado da vida e descrente de Deus, porque há muitos anos atrás, uns 15 anos antes, ele tinha ficado sem a sua esposa, que tinha morrido, seus filhos já tinham morrido antes, e ficou só um menino de 3 anos. No começo, logo que a esposa morreu, ele ficou tão chateado, tão triste, que ele ficou pensando que ele devia mandar o menino morar com o irmão e a cunhada, para ter alguém que cuidasse. Mas, ao mesmo tempo, ele pensou assim: não, ele vai ficar muito triste se ficar longe de mim, é melhor ele ficar comigo mesmo. E cuidou daquele filho, ensinou a sua arte de sapateiro. Quando o menino já o estava ajudando, já contava com cerca dos seus 18 anos, ele ficou doente e morreu também. Morreu rápido. Aí
foi o cúmulo para o sapateiro. Ele ficou tão triste, tão chateado, que ele perdeu a crença em Deus. E ficou assim, até que um dia um amigo que viajava pelo mundo, estudava muitas escrituras, passou por ali e o foi visitar. Isso era na Rússia. E estava mais ou menos frio já. E ele contou dos seus dissabores para esse amigo. E o amigo então lhe disse: você precisa ter fé em Deus, compreender que se ele levou o seu filho, tinha um propósito maior. A bondade divina é imensurável. E você devia, você sabe ler, Micael? Ele falou: eu sei. Ele falou: então você devia estudar o Novo Testamento, para que você tenha uma compreensão da bondade de Deus. Compre o Novo Testamento e comece a ler. Ele fez isso. E todos os dias ele lia um pouquinho. Aí, à medida que ele ia lendo, ele foi ficando encantado com Jesus, com a história de Jesus. E aí, ele foi se transformando. Ele parou de reclamar, ele começou a se tornar uma pessoa melhor, ele ficou encantado com Jesus. Um dia, depois de algum tempo, ele lia todas as noites, depois que ele terminava todo o serviço, limpava a casa, jantava, e aí ele ligava a lamparina e ficava lendo. E tinha dia que ele não queria nem parar de ler. Estava muito frio, era um inverno russo, neve. E ele estava lendo à noite, ele chegou naquele momento em que Jesus estava na casa de Simão publicano e que ele não recebeu água para lavar as mãos e que a mulher chegou e lavou-lhe os pés com as lágrimas. Aí ele ficou analisando e meditando: meu Deus, será que Jesus me visita? Se me visitasse, será que eu ia tratar mal desse jeito? Meu Deus, se Jesus me visitasse, eu tinha que tratar bem demais. Nossa, como que esse publicano foi fazer isso, né? Aí ele foi dormir, e na hora que ele estava meio dormindo, meio acordado, né? Ele sentiu uma brisa, um sopro, e escutou uma voz dizendo: Micael, prepare-se que amanhã eu venho te visitar. Aí ele acordou e falou: será que eu estava sonhando ou será que é verdade? E no dia seguinte, ele levantou bem cedo, por volta das 5 da manhã, colocou leite para fazer um mingau, começou a fazer uma sopa de repolho, colocou água para ferver e fazer chá. E limpou a casa. Aí foi costurar as botas lá que ele precisava costurar, e aquela neve. E toda hora ele olhava pela janela para ver se estava chegando alguém. E ele viu um velhinho que era um soldado já na reserva havia muito tempo, de idade, que morava até meio de favor na casa de um vizinho para não ficar ao relento. Esse velhinho estava tentando limpar a neve da calçada e encostou assim na janela, cansado. O Micael olhou e pensou: coitado, de idade avançada, num frio desse, deve estar com frio demais. Subiu a escada e chamou: desce aqui, vem aqui tomar um chá quentinho e comer alguma coisa. Aí o soldado desceu e preocupou que ia sujar o chão da casa de neve. Falou: não preocupa com o chão não, depois vou ter que limpar mesmo. Vem aqui, senta, toma um chá quentinho que vai te aquecer, você deve estar com frio. Aí ele colocou uma chávena daquele chá quentinho e viu que o velhinho tomou com gosto, né? Tomou a xícara inteira, a chávena. E aí ele percebeu que ele ia aceitar uma segunda. Falou: toma mais um pouquinho.
Aí falou, e o velhinho começou a conversar com ele, contando os dissabores. O Micael então falou, você acredita em Deus? Olha, eu também era assim, reclamava da vida, não suportava, mas aí eu comecei a ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, desculpa, a história de Jesus. Você sabe que Jesus, ele chamou para seus colaboradores pessoas como nós, que eram simples, humildes, eram os trabalhadores dele. E ele dizia que aqueles que estão em sofrimento, se ouvissem a sua voz, sentiriam-se consolados. E começou a conversar com aquele velhinho, que o velhinho começou a chorar. Falou assim, ô Micael, você não apenas me deu o chá que me esquentou, mas está consolando a minha alma. Como são bonitas as suas palavras. Agradeceu e saiu. Antes disso, o Micael conversou com ele e falou assim, você sabe que essa noite me aconteceu uma coisa estranha? Não sei se você vai acreditar. Mas eu estava lendo as páginas do Evangelho, fui dormir e escutei uma voz dizendo, Micael, eu venho te visitar amanhã. E você acredita que desde que eu acordei eu estou acreditando que Jesus vem me visitar hoje? Você acredita nisso? Eu acho que eu sou um tolo, eu sou um tonto, eu estou firmemente acreditando que Jesus vem me visitar hoje por causa do que aconteceu. Aí o velhinho agradeceu e saiu. E ele continuou costurando, fazendo as suas costuras à volta, olhava com cuidado, vendo se estava bem feito, e olhava pela janela esperando. E nisso o mingauzinho pronto, a sopinha já de repolho pronta, né? Ele viu, encostando ali na janela, uma senhora magrinha, segurando um bebê no colo, mas tremendo de frio. Naquela neve ela estava com roupa de verão, não estava com agasalho. Ele falou, nossa, coitada, deve estar morrendo de frio. Subiu lá, vem aqui, desce aqui, venha se aquecer, venha imediatamente, venha, eu tenho aqui alimento preparado. Aí ela desceu e ele comentou, come alguma coisa para você poder amamentar? E ela falou, eu nem tenho mais leite, ele secou ontem, por isso que o meu filhinho está desesperado. Ela falou, eu tenho um marido que foi chamado para o exército e faz 3 meses que eles não me mandam nenhum pagamento dele. E era para eu ter arrumado um trabalho como ama de leite, mas eles me acharam magrinha demais, fraquinha, e não me quiseram. E hoje eu fui até onde há o emprego da minha filha e eles me prometeram um emprego que é só para a semana que vem. E desde ontem eu não tenho mais nada, e a minha manta de lã eu penhorei, por isso que eu não tenho nada, nem roupa de frio. E ele falou, senta aqui, eu sei cuidar de crianças, enquanto você pegou lá um mingau quentinho, pegou a sopa, enquanto você se alimenta, eu cuido do seu bebê. Ficou brincando com o menino. Quando ela terminou, ele falou, espera um pouquinho. Foi lá, pegou um casaco dele, falou, isso aqui vai te aquecer. Aí foi embaixo da cama dele, pegou uma caixinha, tirou lá uma quantia de mais ou menos 20 copeques, falou, aqui você pode usar para resgatar o seu agasalho. Nossa, ela saiu agradecida, né? Chorando de alegria pelo amparo que ele lhe deu. E foi embora. E ele continuou costurando e olhando pela janela para ver se Jesus vinha visitá-lo. E nada, né? Aí veio, quando já quase encerrava o dia, uma velhinha com um saco de gravetos pendurado no ombro e na mão uma cestinha com maçãs. E ela, cansada,
parada, parou na frente da janela dele, colocou a cestinha de maçã no chão para trocar de lado os gravetos para o outro ombro. E nisso veio um menino de mais ou menos uns 10 anos, catou a maçã e foi sair correndo, mas a velhinha foi esperta, segurou ele antes que ele fugisse e começou a gritar e bater na cabeça dele: ladrão, ladrão, e batia, eu vou chamar a polícia. O Micael ficou meio que desesperado, subiu correndo lá, separou a mulher da criança, segurou o menino pelo braço para ele não fugir e disse à mulher: perdoa essa criança. Não, é um ladrão. Falou: mas é um menino. Aí ela falou: pois é, você vê, nessa coisa de geração é milenária, essas crianças de hoje não estão bem educadas, disse ela. E a história do começo do século XIX. E ele falou: perdoa o menino. E o menino gritava: eu não roubei. E ele segurando o menino. Quando a velhinha começou a perdoar, né? Ela começou a lembrar dos netinhos. Pois é, eu também tenho os netinhos. Eu moro com a minha filha e os meus netos me adoram. É vovozinha para cá, vovozinha para lá. Principalmente a mais novinha. O senhor tem razão, ele é só uma criança. Aí o menino, gritando que não tinha roubado, segurou o menino e falou assim: agora você vai pedir desculpas a ela, porque eu vi quando você pegou a maçã. Aí o menino, todo sem graça, pediu desculpa. Ela falou: não foi nada não, preocupa não, já tinha acalmado, né? Aí o menino viu que ela ia para o mesmo lado que ele, falou: pode deixar que eu levo os gravetos para a senhora. Pegou os gravetos e foram conversando, sem brigas, mas como se fossem amigos. E ele ficou todo satisfeito, o Micael. O dia terminou, ele foi preparar-se para dormir, acendeu a lamparina e ficou pensando: puxa, eu realmente acreditei que Jesus ia me visitar essa noite. E aí ele, quando ia ler o Evangelho, como se fosse um vento, passou assim e abriu numa página que não era a que ele ia ler, era exatamente essa. Quando fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim, o fizeste. Ele viu como se estivesse vendo vulto saindo da parede, viu o velhinho soldado. Quando ele perguntou: mas quando, Senhor, que eu fiz algum bem, né, para algum pequenino, ele viu como se fosse o vulto do soldado velho saindo e dizendo: sou eu, e desvaneceu. Aí ele viu a mãe com o bebê surgindo: sou eu. E depois a velhinha com as maçãs: sou eu, dizendo a ele que Jesus estava representado naqueles irmãos. Então, meus queridos irmãos, nós somos hoje agraciados com o Espiritismo, que é uma luz, e nós precisamos aproveitar esse momento que nos é dado de amor, de bondade, para nos trabalharmos profundamente dentro de nós mesmos, para nos tornarmos seres melhores, porque Jesus está conosco. Um dia desses, numa reunião mediúnica, quinta agora, um espírito se comunicou, um espírito líder das regiões inferiores, dizendo que há milênios eles estavam em trabalho contra o Cristo, que eles achavam que Jesus não era nada, que Jesus não tinha poder nenhum, e estavam envolvendo a terra no poder
as claridades começaram a banhar as suas terras e os seus domínios. E eles viram seus escravos sendo libertados, milenarmente prisioneiros das regiões abissais, e sob o seu comando investiram e criaram uma situação como se fosse uma noite tempestuosa, onde o mar estava violento, ele com as suas hostes e os seus comandados, desafiando Jesus, desafiando os espíritos do bem. Aí ele viu, de repente, um ser, isso é o depoimento do Espírito, indo numa jangada, um homem sozinho. E aonde a jangada passava, aquela tempestade sumia, a água ficava mansa e a escuridão desaparecia, e vinha a claridade. E aí esse ser foi se aproximando. E quando chegou perto, ele levantou o rosto e o olhou. E quando ele o olhou e ele viu aquele olhar, ele caiu de joelhos. Então ele ali estava. E os seus comandados achavam que ele tinha se acovardado, mas ele tinha visto a grandiosidade de Jesus e o poder do seu amor. Ele caiu de joelhos. E ele agora se perguntava se Jesus o aceitaria no seu rebanho. Então nós estamos no rebanho de Jesus. Quantos séculos faz que nós talvez tenhamos caído de joelhos ante o seu chamamento? Agora é a hora de nos mantermos firmes de pé, porque nós estamos sendo atacados violentamente por esses irmãozinhos que não sabem o que fazem. A hora é de extrema dificuldade. E nós precisamos manter a nossa vigilância, a certeza de que Jesus está conosco. Temos que pedir socorro, sim, para os amigos, para os trabalhadores do bem, que orem conosco, que nos ajudem, porque muitas vezes eles atacam aqueles que amamos quando não conseguem nos atingir. Mas Deus está conosco, Jesus nos ampara, e seu Evangelho nos sustenta. E agora disse ele a samaritana, haverá uma hora, e agora em que os homens adorarão a Deus em espírito e verdade. Não mais o templo aqui ou ali, o templo é o ser. Então nós somos o templo somos nós. E agora é o momento de nos mantermos como aqueles que tomamos da água viva que nos foi ofertada e nos mantermos como a fonte de água que jorra para a vida eterna. Serenos, tranquilos, mesmo nas maiores provações, a certeza de que Jesus está conosco e que tudo vai passar um dia, que Ele vai ser esse mensageiro do amor que vai acalmar as tempestades e tudo vai te passar. E que nós fiquemos em paz. Nosso bom dia a todos. Muito obrigada.